Irmãos queridos, hoje é a lição de número 6 que nós estamos trabalhando com ela hoje, e ela vai falar sobre lutando contra a hipocrisia e o orgulho. Então, nós já de cara já descobrimos que a nossa lição tem dois pontos fundamentais, né? Nós vamos falar sobre hipocrisia e sobre orgulho, definições de do que venha a ser isso, mas também nós vamos falar sobre alguns métodos que são eficazes, são caminhos que apontam para a vitória em cima dessas coisas, tá? E os texto básico é Mateus capítulo 23 todo, né? Mas nós vamos ler apenas 3 versículos e eu convido-vos a ler os 3 primeiros versículos de Mateus capítulo 23. Ele diz assim: Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Severa, mas muito severa, esse alerta de Jesus. É um alerta muito severo de Cristo aos discípulos ali naquele momento. Muito triste também por algum lado, porque esses homens eram homens religiosos e que tinham em suas mãos uma grande tarefa. Outro texto que nós temos é Mateus capítulo 18, que vai falar um pouco sobre orgulho. Esse primeiro fala sobre hipocrisia, só para vocês se situando aí. E esse primeiro fala sobre a falta de prática do discurso, tá? E o segundo, Mateus capítulo 18, verso 9 a 14, dá para ler todo. Diz também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, ainda nem queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Receita simples. É Jesus, mais uma vez, descendo ao nível de compreensão que nós temos. Ou seja, um nível raso, muitas vezes. Nós vivemos, irmãos, na crosta terrestre, que quem estuda geologia e quem é um pouco mais curioso sobre isso vai entender que nós vivemos numa camada muito fina da Terra. Existem camadas muito mais profundas. Muita gente vive em uma camada fina do que nós chamamos de relação com Deus. Vive só na crosta, nunca cavou mais fundo. E quando a gente começa a cavar mais fundo, nós começamos a entender, e é por isso que muita gente não se aprofunda em determinadas coisas, porque nós começamos a ver que nós estamos errados em diversas atitudes que temos. Uma delas é esse orgulho, e é muito difícil de ser identificado. Todos esses 2 pontos que nós vamos tratar hoje são pontos dificílimos de serem diagnosticados, muito complexos, tá? A introdução, né? O autor diz assim: a lição de hoje trata de 2 pecados que atormentam o cristão, os quais ele precisa vencer: hipocrisia e orgulho. E aí ele vai citar 2 textos, né? E nós já lemos aqui esses textos. Então, eu gostaria de explicar uma coisa para vocês. Durante todo esse período que nós vamos estudar agora, nós vamos dividir isso. E eu peço que você imagine um pouco aqui sobre como que isso afeta a nossa vida com Deus e a nossa vida com o próximo. Na escola bíblica dominical, sempre existe a intenção de nós conseguirmos chegar a um objetivo. O objetivo dessa lição é vencer a hipocrisia e o orgulho. Eu diria que o objetivo dessa lição é que, na verdade, nós venhamos a traçar caminhos que apontem
para que nós venhamos a vencer isso. Que nós comecemos a trilhar. Por quê? Essa vitória que nós temos que ter sobre a hipocrisia e sobre o orgulho, ela só vem depois de uma caminhada. Você e eu precisamos de caminhar, precisamos de andar realmente, tá? Irmãos, um minutinho só, tá? Só um minutinho. É que eu tenho uns passarinhos, uns argapones. Eu tenho uns argapones, e aproveitando que essa é a nossa última live aqui da Escola Bíblica Dominical, eu tenho uns argapones que eles são um barato, e eles ficam fazendo esse barulho aí. E hoje até eu estou ouvindo eles. Então eu pedi a minha esposa para tirá-los de lá, tá? Nós temos isso de muito pequeno, desde quando meu filho era pequeno. Isso faz parte de um processo que nós tínhamos que dar um animal de estimação para ele, então nós imaginamos que um pássaro seria melhor, porque é onde nós moramos aqui, realmente não dá para ter cachorro, tá? Então, voltando ao assunto, isso é um caminho para você chegar lá, é algo que se trilha, não é algo que é conquistado de maneira simplória. É algo que requer que você dê alguma coisa, tá? Não é simples isso. Por quê? Porque muitas vezes o hipócrita ele não tem consciência de que ele é hipócrita. E também o orgulhoso, ele não tem consciência que ele é orgulhoso. Até mesmo porque nós vamos ver que são conceitos complexos, tá? Bom, o que é hipocrisia? O autor vai dar uma aula aqui sobre grego, né? Sobre fundamento disso, sobre etimologia da palavra, né? Hipocrisia, hipócrisis, hipocrisnestal, significa do grego secular a arte de representar, de interpretar um personagem, de executar um papel teatral nos dramas e nas comédias. Ao conceito. Hipócrita, portanto, era o artista capaz de transportar-se de maneira verossímil, com toda a verdade, convincente, para o representado. No Novo Testamento, hipócrita é aquele de religiosidade brilhante externa, mas sem correspondência interna. Ou seja, é só o que as pessoas veem. O que ensina o correto, mas não vivencia o que prega. Observem isso. E aí vai ter o texto, né? Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disseram, eu já li isso, tá? O hipócrita assume postura de crente, exibindo virtudes que não possui, vestindo a pele de cordeiro, mesmo sendo lobo. Então o hipócrita é aquele que, em suas atitudes, ele não condiz com aquilo que ele prega. Ele tem uma propaganda externa, que é uma propaganda muito boa, porém a atitude o denuncia. Por que eu digo que isso é muito difícil de ser diagnosticado pela pessoa que passa por isso? Porque por muitas vezes eu tenho um julgamento suave, exemplo, né? O sujeito ele é rígido com as regras morais. Vamos pegar um exemplo dentro da igreja. É um sujeito que ele é rígido nas questões da igreja. Não pode se fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. Porém, quando ele sai da igreja, tudo aquilo que ele falou que lá dentro da igreja não podia fazer, e que ele até muitas vezes ficou pegando no pé das pessoas, ele faz. Ele fala sobre não acessar, por exemplo, sites pornográficos e coisas desse tipo, mas ele faz. Hipócrita. Ele fala sobre postura dentro da igreja, sobre o modo correto de se vestir, mas do lado de fora ele se veste de maneira desleixada, ele fala bobagens, ele sabe? Não tem uma ligação, não existe liga que junte esse sujeito, as atitudes desse sujeito, na verdade, ao seu discurso. Ele tem um discurso externo muito bom. Então, isso é mais pulverizado, isso é mais alimentado por aquelas pessoas que passam a fazer uma divisão na sua vida. Aí alguém me perguntaria, né, se a gente tivesse, pastor, que divisão é essa? A seguinte, o sujeito ele acredita de verdade que ele pode ter uma vida dentro da igreja, lá no templo, porque lá você tem toda aquela indumentária,
você tem toda aquela parte de trabalho cultural que tem que ser feita com ordem e decência, observem isso, não distorçam o que eu estou falando. Dentro da igreja tem que ter isso, porque se não tiver isso vira bagunça. Dentro de igreja não é lugar de criança estar comendo, eu concordo com isso, entendeu? Respeito cada igreja do jeito que quiser fazer, não tem problema, mas nós gostamos de manter isso. Igreja é lugar de se ter uma determinada ordem, não é lugar de ir com qualquer tipo de roupa, né? Mas quando eu saio da igreja, eu também tenho que manter um padrão. É aquele mesmo padrão que eu tenho dentro da igreja, muitas vezes ele cai um pouco. Por exemplo, eu estou às vezes de terno e gravata na igreja. E talvez eu esteja no meu trabalho com uma camisa de gola, uma t-shirt dessa comum. Tá certo? Tá. Não tem nenhum problema. Eu estou fazendo, eu falo determinadas coisas dentro da igreja. Do lado de fora eu tenho que continuar falando isso. Mas talvez eu tenha que falar com um pouco mais de sabedoria. Agora, é muito diferente quando eu começo a ter um discurso de púlpito ou de dentro da igreja, tá? E aí eu estou falando de discurso não só esse verbalizado. Eu falo de discurso de vida, de cobrança, e do lado de fora eu tenho outro tipo de vida, eu tenho outro tipo de atitude, tá? Então isso é muito perigoso, tá? Males da hipocrisia e do hipócrita e da hipocrisia. Não entram e não deixam entrar. Aí nós estamos baseados em Mateus capítulo 23, tá? Fecham o reino dos céus diante dos homens, Mateus 23, 13. Não entram porque são hipócritas, e impedem os honestos de entrarem, pois ninguém honestamente quer ser irmão de um falso crente. É por isso que eles não deixam ninguém entrar. Sabe por quê? Porque são pessoas que têm um trejeito, muitas vezes, dentro da igreja, que beira, às vezes, a santidade assim externa. É uma santidade exteriorizada, muitas vezes, tão somente de novo eu refaço, antes de tecer esse comentário. É importante que você esteja bem trajado para ir para a igreja. De preferência da melhor maneira que você puder. Mas tem pessoas que às vezes colocam de verdade a sua religiosidade só naquilo. E quando chega do lado de fora, o camarada está muito bem vestido, mas ele deve a todo mundo, ele fala palavrão, ele maltrata, né, a esposa, ele humilha o filho, ele não tem nenhuma correspondência com seus vizinhos, ele é uma pessoa intratável, uma pessoa arrogante, ele é uma pessoa que não consegue gerenciar bem os seus sentimentos, ele não gerencia o seu lado sentimental, ele explode à toa, ele, por qualquer pisada no pé, ele está falando bobagem com os outros. Como assim? É lógico que eu sei que dentro da igreja nós estamos em construção. E o que uma lição dessa veio trazer para nós é justamente esse alerta. Nós estamos em construção. Você se arrepende de coisas que você faz? Eu me arrependo. Eu me arrependo de coisas que eu falo às vezes. Tá? Por quê? Porque Deus vai trabalhando em nós. Ele vai fazendo com que a gente, cada vez mais, se aproxime da prática em relação àquilo que nós pregamos. Essa coerência ela tem que haver. Tá? Caridade verbal. Como assim? Verbalizam caridade, mas praticam desamor. Oram pelas viúvas depois de lhes terem destruído as casas, é o que o autor vai colocar. Essa caridade verbal, e aqui a caridade está no sentido de boas obras, tá? Mas também de amor, ela é só verbal, ela não tem prática nisso. Então, de novo, aí já partindo para a parte de assistência social, de trabalho feito com o próximo, não existe nenhum tipo de situação. Ele prega sobre isso, ele fala sobre isso, ele até cobra isso de algumas pessoas, mas não faz. É por isso que um líder em determinadas áreas dentro da igreja, ou melhor, em todas as áreas dentro da igreja, ele não pode ser um sujeito somente teórico, ele tem que ser um sujeito prático. Ele ganha pela prática. Nós sempre tivemos esse exemplo dentro da nossa igreja, né? Eu vi isso acontecer em todos os anos que estou dentro da igreja, nunca vi uma campanha dentro da nossa igreja, nunca vi nada acontecer dentro da nossa igreja sem que o nosso querido pastor Célio fosse o primeiro nome da lista.
fosse a primeira pessoa a estar lá presente, fosse a primeira pessoa a dar o apoio àquilo que ele mesmo estava falando. E dar o apoio, eu digo, prático, não somente de palavra. É muito diferente de eu incentivar, irmãos, vamos refazer a calçada da frente da nossa igreja e tal, vamos lá, todo mundo doa, vamos doar aí, cada um doa um saco de cimento, e pedra, areia, vai ter que comprar, você tem que estar aqui e tal. Aí eu não dou um saco de cimento, podendo, não dou uma pedra, não compareço no dia de sábado lá para virar o concreto. E aí, olha que hipocrisia é essa. Ninguém aceita um negócio desse. Eu vou ter que fazer isso, e evidentemente, né, guardadas as devidas proporções, eu também vou ter que estar lá, se for possível. Tá? E se não for possível, isso tem que ser muito bem explicado a quem eu lidero, porque as pessoas que nós lideramos, elas precisam disso. Um líder, ele não pode ter um discurso que seja em um extremo e ele viver em outro extremo da sua vida, tá? O autor coloca filhos do inferno, são proselitistas, ou seja, eles correm atrás de discípulos. Mas observe o que ele fala, são proselitistas fanáticos. Não para Cristo, mas para si mesmo. Gostam de discípulos, mas de discípulos que sejam discípulos deles mesmos. Não são discípulos, observem isso, de Cristo. Eles querem fazer discípulos deles mesmos. Então, a partir desse momento, são pessoas que vão lutar para fazer pessoas pensarem exatamente igual a eles pensam. São pessoas que não conseguem lidar com o contraditório. Porque liderar é muitas vezes lidar com o contraditório. É bater de frente com ideias que às vezes estão contra aquilo que você está falando. E você tem que aprender a lidar com isso. Tem que aprender a trabalhar com isso. A hipocrisia ela também tem esse traço, porque é esse traço da conformidade. O hipócrita ele está conformado com o tipo de vida que ele tem. Nesse caso que o autor coloca aqui, e citado aqui, usando esse texto onde Cristo fala, o mais interessante disso é que, na verdade, existe uma diferença enorme. Jesus ele está falando que o discurso dos fariseus era muito bom, eles estavam falando coisas muito boas, e que os discípulos deveriam seguir aquilo que eles estavam falando. Observe. Nem tudo foi desprezado. Aquilo, por quê? Porque eles estão falando da palavra de Deus. Mas eles estão falando da palavra de Deus, mas eles não vivem na palavra de Deus. E aí tem um abismo de diferença, tá? Eles querem fazer discípulos para eles mesmos. Contextualizando para o tempo de hoje. Tem muita gente por aí que está querendo fazer discípulos, mas para eles mesmos. E isso é algo que tem que ser, de verdade, muito bem observado. Santificação e arrecadação. Os hipócritas preocupam-se não com o altar, mas com o seu ouro e com a oferta sobre ele. É o que está em Mateus 23, 16 e 19. São religiosos, voltados para Mamon, ou para a riqueza, tá? Mamon, Deus da riqueza. Não para Cristo. O interesse deles está que a igreja rende e na fidelidade dos contribuintes, na generosidade dos prosélitos, ou dos novos convertidos, né? A grande santificação se mede pela grande arrecadação, tá? Essa medida de pessoas que são hipócritas, assim, nesse sentido, e por que o autor está colocando desse jeito, né? Eles estão preocupados com a arrecadação, com o quanto que entra de dinheiro, e não, na verdade, com a vida das pessoas, no bom sentido da palavra, se interessar pela vida do próximo. O cuidado é pequeno, o zelo pelas vidas é pequeno, porém, a preocupação com a arrecadação financeira ela é grande. Olha, eu não sou louco. Eu sou gestor, sou pastor, sou gestor de uma igreja, junto com toda a diretoria jurídica, corpo diaconal, que também faz isso na nossa igreja, que precisa, sim, de entradas financeiras para se manter. Mas nós não estamos fazendo isso a todo custo, de maneira nenhuma.
A preocupação maior, ela está voltada realmente para as almas, para a vida das pessoas, para como aliviar as dores das pessoas, como ser, na verdade, instrumento de Cristo na mão do Senhor para ajudar a vida de outras pessoas. Esse é o principal objetivo da igreja, pregando o evangelho por todos os lugares que ela passar. Esse é o grande objetivo. Essas questões financeiras, quando elas são colocadas em primeiro plano, elas atrapalham o crescimento, porque o discurso vai ser outro. O discurso, ele vai falar sobre Cristo, mas eu, na verdade, estou preocupado com a arrecadação financeira. Eu louvo a Deus que a igreja sábia é aquela igreja que consegue arrecadar recursos financeiros, que ajuda as pessoas e que consegue manter os seus compromissos, porque, como eu disse, a igreja organizada, pelo menos no nosso país, ela tem um CNPJ. E ela tem diversas contribuições que ela tem que fazer. Ela tem responsabilidades. E ela, de maneira nenhuma, pode ficar com o nome sujo. Então é preciso que tenha isso. Porém, isso tem que ser feito de maneira equilibrada. Não pode-se ter isso acima da preocupação com a vida das pessoas. Tá? E isso é algo maravilhoso. Eu louvo a Deus nesse sentido, pela igreja em Correias e também por diversas outras igrejas, que eu sei que nós não somos uma igreja única, existem diversas outras igrejas que trabalham isso muito bem. Guias cegos, ele coloca assim, são formalistas, exibem o formalismo como meio de influência, ostentando piedade que não possui. Os fariseus davam o dízimo das mínimas coisas, mas negligenciavam a justiça e a misericórdia. Por isso, Jesus os classificou como guias cegos que coavam mosquito e engoliam camelos. Quer dizer, o que era pequeno eles deixavam passar. E Jesus diz aqui, vocês devem fazer essas coisas sem esquecer aquelas. Esse texto também vai falar sobre isso. Não é que dizimar é errado, que aí quem é inconstante já vai falar que dizimar é errado, não é isso. Então, deve fazer essas coisas sem negligenciar aquelas. Então é o quê? É juntar tudo isso e fazer tudo de uma maneira que seja coerente. Que não haja uma hipocrisia no modo de vida. A hipocrisia ela é terrível. Eu tenho um material anexo que eu sempre, nas minhas pesquisas, eu pego, e processo sem fundamento de constituição moral que não tem base sólida. Isso é hipocrisia. Só tem aparência, falta vida, falta prática. É esse processo, a hipocrisia, ela está aplicada justamente nisso. É um processo de fundamento que só tem um fundamento de discurso e não de prática. Na prática, você não consegue viver aquilo que você faz. Quem assim faz e é um guia, por exemplo, é um líder, é alguém que está à frente, ele é um guia cego, como Jesus falou. Porque ele está levando pessoas para um lugar que ele não consegue enxergar. Porque ele acha que está levando as pessoas a ter um sucesso com Deus, a ter vida com Deus, e na verdade ele está levando as pessoas a ficarem cada vez mais afastadas de Deus. Porque as pessoas vão observar na vida dele um discurso muito bonito e uma prática muito vergonhosa. Então, eles vão acabar, se forem realmente discípulos desse homem, eles vão acabar vivendo exatamente como esse homem faz, como esse homem vive. Ou seja, eles terão também um discurso muito bonito e terão uma vida muito desagradável aos olhos do Senhor. Me lembro disso quando, e aí eu vou citar algo que tem mais de 20 anos, tá? Eu lembro que trabalhando em um determinado lugar no Rio de Janeiro, eu saí de Petrópolis e ia para o Rio de Janeiro fazendo instalações elétricas em diversas lojas, e nós trabalhávamos com uma pessoa que ele era uma pessoa que era hipócrita nas suas atitudes. Por que eu posso dizer isso? Na época ele era um jovem, eu também muito jovem, e com muito pouco tempo de igreja. Mas, graças a Deus, muito bem alimentado naquele período. E nós descíamos numa Kombi para trabalhar, e no final do dia aquela Kombi trazia todo mundo de volta. Era um sacrifício imenso. E eu me lembro que nós descíamos, esse sujeito ele me impressionava. Primeiro porque ele tinha algumas bíblias de estudo que eram caríssimas na época, e eu ficava espantado com aquilo, falava, nossa, que coisa legal. Eu tinha uma bíblia só, que eu tinha ganhado de um amigo. Ela era uma bíblia de papel, com capa de papel, dessas bem simples.
E eu ficava olhando aquilo e falava, meu Deus, cada dia ele estava com uma Bíblia diferente, estudo tal, tal, tal. E eu falava, meu Deus, como é que pode? E ele sabia muitos textos também de cor. E ele sempre citando aquilo. E teve uma vez na Kombi que ele começou a humilhar uma pessoa dentro da Kombi. Nós estávamos descendo para o Rio de Janeiro e ele começou a humilhar. Eu estou aqui, mas eu vim do culto de domingo. Você veio da cachaçada, do final de semana, bebeu, gastou o teu dinheiro, não deve nem ter mais o teu dinheiro de semana, e começou a falar dessa forma. E está falando, mas ele sempre foi muito agressivo nos seus comentários. Mas aquele dia aquilo estava extrapolando um pouco. E eu estava trabalhando ali mais ou menos umas 2 semanas com eles, descendo naquele mesmo transporte. E aquilo começou a subir, né? E a garganta daqui a pouco, aí eu peguei a palavra. Aí eu falei, fulano, posso falar uma coisa? Aí ele falou, lógico que pode, meu irmão. Ele sabia que eu era crente, né? Aí eu falei assim, você já falou com ele do amor de Cristo? Aí ele deu aquela espantada. E uma palavra simples dessa, de um novo convertido, que era eu no caso, fez essa pessoa parar e pensar. E aí o que aconteceu? Aquela turma, eles ficaram... Eu falei, não, calma aí. Então deixa eu explicar uma coisa. Tem que ter mudança. Aí começamos ali a entrar em uma outra conversa. Aquele sujeito, depois envergonhado, chega perto de mim, e eu louvo a Deus por isso, ele aprendeu. Aí nós podemos conversar. Porque você tem que falar para as pessoas sobre essa situação degradante que elas estão vivendo. Mas nós temos que apontar Cristo como solução para isso. Não adianta falar só dos problemas. Nós temos que apontar Cristo. Por exemplo, viver de maneira hipócrita é algo que é muito difícil de ser diagnosticado por quem é hipócrita. Porque em algum ponto da vida, alguma coisa a gente sempre deixa a desejar. E aí nós podemos nos cobrar demais. Mas existe algo que deve ser cultivado. Intimidade com Deus. Buscar viver de acordo com o que Deus tem mandado a gente viver. E Deus manda que a gente tenha prática de vida. O ponto aqui que eu quero chegar, que nós acabamos de passar por ele, é guias cegos. São pessoas que não sabem para onde estão indo. E quem segue essas pessoas também não sabe para onde está indo. Porque é discípulo dessa pessoa e não de Cristo. Túmulos caiados. Cuidam bem da visibilidade, do rótulo, da expressividade, do convencimento pio, né? Quer dizer, ligado aí à piedade, tá? Desse convencimento, né, de piedade. E se descuidam do conteúdo, do íntimo, do fato interno, da veracidade, da semente, do templo do Espírito Santo, o autor diz, que produz a liturgia dos atos verdadeiros, do culto sincero. Cristo comparou os hipócritas do farisaísmo com túmulos caiados, belos por fora e imundo por dentro. Equidade externa, iniquidade interna. Fazem tudo para serem notáveis e notados, vistos e aplaudidos. Uma outra característica também disso, e aí isso se enquadraria, irmãos, em diversos traços de transtorno de personalidade, tá? Traços de personalidade o traço de personalidade, eu quero ler aqui para você, é um aspecto duradouro do comportamento de uma pessoa. Isso é uma das definições de traço de personalidade. Só que tem pessoas que têm esses traços um pouco distorcidos. E aí você vai ter o transtorno de personalidade, tá? Que não tem muito a ver com isso, mas aponta um pouco e explica muita coisa. Nós temos que tomar cuidado para que esses traços de personalidade eles não virem transtornos de personalidade. Isso tem que ser trabalhado também. Túmulos caiados são enganadores. São pessoas que, por fora, existe até uma religiosidade, e aí entra uma coisa que no meio cristão evangélico é muito comum em toda religião, isso é comum. Você tem 3 jeitos de falar. Por exemplo, às vezes nós temos e já passamos por diversas modas, né? E tinha gente que ficava com aquele negócio, o sangue de Jesus tem poder. Tudo era isso. O camarada deu um tropeção, o sangue de Jesus tem poder.
A panela de arroz queimou no fogo, sangue de Jesus tem poder. Não sei o que lá, tem isso e aquilo, sangue de Jesus tem poder. Deu uma coça no filho, o sangue de Jesus tem poder. Calma. Não. Calma. Olha só, às vezes você está só fazendo isso de maneira exterior, mas na verdade você não está vivendo com piedade. O que estava faltando às vezes era olhar mais o arroz em vez de ficar olhando a internet. Às vezes o que estava faltando era dar um castigo mais pesado do que uma chinelada no filho, tirar alguma coisa que ele realmente gosta. Às vezes o que estava faltando era um redirecionamento mesmo. Tá? É muito interessante porque essa parte da hipocrisia, ela tem que ser tratada e ela tem que ser melhorada. O autor aqui, quando essa parte dos sepulcros caiados, túmulos caiados, ele vai falar justamente sobre uma coisa exterior que vem a ser até bonita e agradável, mas que interiormente não tem nada para oferecer para ninguém. São pessoas que às vezes você conversa com elas dentro da igreja e você fala, que show, que pessoa maravilhosa. Mas se você encontrar no trabalho ou no ônibus ou em qualquer outro lugar, você fica decepcionado. Sepulcro caiado. Se você pegar aquela pessoa negociando, tu se decepciona. Charles Spurgeon, ele conta que em uma de suas peregrinações, ele encontrou com um homem que acabou virando discípulo dele, de Spurgeon. Aquele homem era um carroceiro que ficou encarregado de levá-lo de um lado para o outro, naquela província onde ele estava. E aquele homem se ligou tanto a Spurgeon, que ele acabou realmente achando muito bonito o discurso de Spurgeon. E ele começa a adotar aquilo para a vida dele, só que ele, na verdade, começa a viver uma religiosidade externa. Ele continuou com os mesmos maus hábitos que ele tinha, e depois de mais de 10 anos, Spurgeon vai lá e encontra com aquele homem. E aquele homem se declarava um discípulo de Spurgeon. E ele disse, realmente você é meu discípulo, e não de Cristo, infelizmente. A história é mais ou menos essa, mas é algo muito interessante para que a gente pare e medite de quem somos discípulos. Se é de Cristo, nós temos que ter obediência à liderança, mas nós temos que ter intimidade com o Deus que está sobre a liderança. Orações inúteis, possuem piedade pública ostensiva, alardeada, mas irítias de fé pessoal e consagração verais. A oração deles, bem elaborada e repetitiva, não se endereça a Deus, destina-se aos espectadores. São pessoas, às vezes, que carecem de intimidade de verdade com Deus. Períodos de oração sincera. Geralmente são pessoas que choram pouco, sozinho com Deus, que derramam poucas lágrimas, que se arrependem muito pouco. O hipócrita, ele passa muito por isso porque no seu delírio social, ele imagina que ele é o melhor ser do mundo, ele imagina que verdadeiramente ele é o centro das atenções. Então é perigoso isso. Nessa parte de oração, ele prefere muito mais orar de voz alta dentro da igreja. Parêntese aqui. Quando você for chamado para orar na igreja, ore em voz alta. Não fique orando baixinho. Cada um tem um jeito, eu sei disso, mas ore em voz alta. Ore o mais alto que você puder, para que as pessoas saibam do que você está falando e possam dar o amém, ou assim seja, junto contigo. Mas o que eu trago aqui é um outro tipo de pessoa, não é isso que nós estamos falando. Estou falando de pessoas que só oram dentro da igreja, mas que não choram em casa sozinho com Deus. Não tem intimidade, períodos de oração. Como que um cristão não tem um tempo durante as 24 horas do seu dia para de verdade não estar lendo, não estar mexendo no celular, nem vendo televisão, nem mexendo no computador, nem nada disso, mas somente para orar, para falar com Deus? Se ele não tem, está faltando alguma coisa, falta gerenciamento. Falta o gerenciamento da própria vida. Porque senão, nessa questão da oração, também começa a ter uma hipocrisia. Só orem dentro da igreja e do lado de fora não, né? Hipocrisia, ele finaliza aqui, o amor hipócrita. Paulo ensina que o amor seja sem hipocrisia, Romanos 12, verso 9, fingimento no amor,
é a mais dolorosa falsidade, é a mais cruel das ingratidões, tá? Então, fechamos essa primeira parte falando sobre a hipocrisia, né, que é algo realmente terrível. Orgulho religioso. O orgulho religioso, orgulho em si, já é desagregador da personalidade e perverso ao semelhante. O religioso, pior se faz. Jesus propôs a parábola do fariseu e do publicano para ressaltar o perigo da autoconfiança em matéria de fé, da soberba farisaica e também a necessidade de arrependimento sincero dos que realmente se prostam humildemente aos pés do Redentor. O quadro, quero ler até aí, tá? Esse parágrafo inteiro. O quadro pinta a situação dos que confiam em si mesmo por se considerarem justos e desprezam os outros. O fariseu exibia uma religiosidade pública, ostentativa. Comprazia-se em orar em pé nas sinagogas para ser visto, notado e admirado pelos leigos. Trazia rotuladas nas vestes, no semblante, na retórica pia, consagração e santidade inexistente. O externalismo farisaico, falacioso, hipócrita de sua religião de direito, encobria o ateísmo de fato. Olha que ousada afirmação o autor da nossa lição faz. O orgulho religioso é algo terrível para nós. Porque orgulho, e aí eu quero fazer, antes de tudo, que o autor não coloca isso, mas eu quero falar um pouco, orgulho é uma definição um pouco complexa de se fazer, né? Eu coloco assim, sentimento, por causa das pesquisas que fiz, né? Sentimento de grande prazer, satisfação com o próprio valor, com a própria honra. É uma pessoa orgulhosa. Isso pode ter um bom sentido quando esse orgulho está na medida correta, dentro de você, equilibrado, porque é um orgulho que vai fazer com que você fique alegre pelas conquistas que você teve, sejam elas morais, sejam materiais, sejam espirituais. Você tem que ter um certo tipo de orgulho, de alegria nisso. Mas tem o pejorativo. Tem o orgulho pejorativo, tá? Uma exagerada noção de si mesmo. Uma exagerada noção e valorização dos seus próprios méritos. É um excesso de amor próprio, arrogância, soberba. E aí que entra isso tudo associado à religiosidade, o orgulho religioso. É evidente que aonde você está, você tem que estar alegre, tem que realmente estar, nesse sentido da palavra, eu diria honrado, mas aqui eu vou usar o orgulhoso de propósito, você tem que se sentir orgulhoso de fazer parte de uma igreja cristã, de estar congregando nessa igreja. Você tem que ter orgulho disso. Mas só que tem que tomar muito cuidado para que isso não seja algo exagerado. É algo que vai passar a ser uma arrogância, uma soberba. É algo que vai ficar maior do que realmente é. É justamente a partir desse momento que nós começamos a ficar fanáticos. Em que sentido fanático aqui eu uso? No sentido de ser uma pessoa que vai brigar por qualquer coisa. Porque tudo que for contra aquilo que você está pensando vai ferir esse teu orgulho. Tá? O pensamento, né? Você já disse alguma coisa assim na sua vida? Eu te pergunto, se eu estivesse lá, e faço aqui essa pergunta. Fulano de tal é muito orgulhoso. O próprio tom que eu estou usando já denuncia, né? Fulano de tal é muito orgulhoso. Eu estou usando isso para falar da maneira pejorativa que essa pessoa encara a si mesmo. Ele é muito orgulhoso. Mas tem um sentido disso que é o sentido correto, né? Eu posso dizer o seguinte: eu fiquei tão orgulhoso pelo que o meu filho fez. Aí eu já não vejo arrogância, eu já não vejo um excesso de amor próprio, nada disso. Eu fiquei orgulhoso pelo que ele fez. Então você vê que é difícil. O antônimo de orgulho, muitas vezes, na nossa cabeça é humildade. Tá? Então,
Vejam isso. O orgulho é algo que é difícil, porque o orgulho religioso, ele faz com que você passe a ter confiança não mais no Espírito Santo de Deus, mas na sua religiosidade, mas no seu modo de pensar. E isso fecha a nossa cabeça e faz com que eu viva em uma ilha e daqui a pouco somente eu sou a pessoa certa. Somente a minha denominação é a denominação correta. Somente o grupo que eu faço parte é o grupo correto e ninguém mais tem acesso a Deus. Eu acabo sendo o dono do acesso a Deus. E isso é muito perigoso. O autor vai seguindo aqui, e eu gostaria de fazer um comentário aqui bem no finalzinho disso. Último parágrafo desse primeiro ponto aí, orgulho religioso. Diz assim: o fariseu, à vista do povo, apresentava como um virtuoso moral e espiritual. Observem só, eu vou repetir. O fariseu, à vista do povo, apresentava-se como um virtuoso moral e espiritual. Ele, na verdade, ele satisfazia, e é isso que eu quero dizer, o que as pessoas esperavam dele. É muito diferente, por exemplo, de Cristo. Cristo, em alguns aspectos, ele até mesmo decepcionou a sociedade da época. Porque ele não satisfazia simplesmente os desejos e a visão que as pessoas tinham sobre quem era o Cristo. Ele era o Cristo, ou é o Cristo verdadeiro. E aí ele vem quebrando vários paradigmas. Essa questão do fariseu, ele já recebeu ali tudo que ele tinha que receber. Nessa parábola contada por Jesus, ele recebeu tudo que ele tinha que receber. Por que ele recebeu? Porque, na verdade, ali os homens já davam tapinhas nas costas dele, quem sabe quando ele descia dessa oração, conjecturando, né? E aqui entrando um pouco mais nisso aí. Ele já recebeu, é diferente. E quem é que vai dar um tapinha naquele camarada que estava lá, que era publicano, que era um funcionário público, que estava ali humilhado, que nem mesmo levantava a sua cabeça, que era visto como uma escória, como uma parte deixada de lado da sociedade judaica? Quem é que ia lá dar um tapinha nas costas dele, cheio de lágrimas no rosto, humilhado, abaixado, nem olhar para o céu ele olhava, de olhos para baixo, né, para o chão, ajoelhado? Quem é que vai fazer isso? Mas aí Cristo diz que esse é seu justificado. Porque essa justificação, aí é onde eu gostaria de chegar, ela não é externa, ela é interna. Ela é aquela justificação da alma. A alma é invadida pelo perdão de Deus, pela alegria do Senhor. O orgulho, ele impede que isso aconteça, porque o orgulho, ele é desagregador. O orgulho, ele faz com que eu seja a cereja do bolo e que todo mundo está abaixo de mim. É exatamente assim. São pessoas que não se dobram, que erram e continuam dizendo: eu errei, mas eu continuo fazendo. É gente arrogante. Isso é gente orgulhosa, é gente que não se dobra. Cristo não lida com isso. Pessoas assim, quando verdadeiramente tiveram um encontro com Cristo, eu observo e vejo o seguinte: apanham muito na vida. Apanham muito porque o Senhor quer trazer de volta. Ontem, na reunião que nós tivemos, eu fiz um determinado comentário sobre situações que me incomodam, dentro de outros lugares. É falta de observância, falta de vigilância, e eu continuo reiterando tudo aquilo que eu falei. Só que eu usei um termo um pouco pesado naquela reunião íntima que nós tínhamos. Não falei, sabe, nada absurdo, mas usei um termo muito pesado. E nessa noite Deus me corrigiu. Digo isso para vocês. E peço aqui perdão aos membros da igreja presentes naquela reunião, porque o Senhor me corrigiu. Sabe por quê? Porque o povo de Deus muitas vezes anda de maneira desordenada. É desqualificado e falta conhecimento nele. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. É povo de Deus. Não deixa de ser povo de Deus. E o povo de Deus, ele cuida do seu povo, como ele cuida de nós, como ele cuida da nossa igreja, de todas as igrejas, porque Deus não tem rótulos denominacionais. Ele é dono de pessoas que verdadeiramente aceitaram Cristo como seu Salvador. É muito diferente.
tá bom? É bem diferente. E ele vai falar aqui sobre esse orgulho, ele divide aqui em orgulho moral, tá? Para seguir aqui em frente na lição, quase acabando, fiquem tranquilos. Não roubava, não praticava, é o que esse homem falava. Esse fariseu não roubava, não praticava injustiças, não adulterava, exercitava, portanto, uma ética condizente com as determinações doutrinárias do credo judaico. Tratava-se, sem dúvida, de um homem moralmente correto. Essa era a visão que ele tinha dele mesmo. Olha como é que isso é diferente. Você deve estar honrado por realmente ser uma pessoa que é membro da igreja, que dizima e oferta, que participa dos cultos, que tem atividades na sua organização, que tem algum tipo de responsabilidade nos cultos da igreja, que consegue participar das coisas, que anda nas obras sociais da igreja, que contribui. Sabe, você deve ter um determinado orgulho. Mas é muito diferente de você colocar toda a sua confiança somente nisso. E daqui a pouco começar a humilhar as outras pessoas por causa disso. Aí nós temos um abismo de diferença. Porque você começa a cultivar dentro de você mesmo um sentimento de orgulho que vai fazer com que você se afaste das pessoas. Porque pessoas que são muito orgulhosas, que são muito arrogantes nesse sentido, que não se humilham nunca diante do Senhor, que nunca admitem o seu próprio erro, que nunca falam dos seus medos, das suas tragédias com alguém, que nunca se corrigem dos seus passos, são pessoas extremamente perigosas. São homens e mulheres bombas, estão prestes a explodir. Porque dentro desse orgulho vai ter uma hora que Deus vai abatê-los. E Deus abate o soberbo. E ele dá graça aos humildes. Isso não é só uma conjunção que nós falamos, isso é a palavra de Deus. E se a palavra de Deus disse, isso é verdade. Tá? Um outro aspecto do orgulho que ele traz é o espiritual. Olha como esse fariseu diz nessa parábola. Jejuava 3 vezes por semana, aí não é 3, né? Agradeço aí nossa querida Patrícia Oliveira, tá? 2. Patrícia trouxe isso. Estava no texto básico e ela foi a pessoa que atentou e passou para a nossa superintendência. Jejuava 2 vezes por semana, corrija aí. O que era um sacrifício imenso. Orava costumeiramente como faziam os fariseus. Às 9 horas da manhã, ao meio-dia e às 3 horas da tarde. Dava meticulosamente o dízimo. Eis aí uma pessoa inatacável em ambas as dimensões da vida, a religiosa e a secular. Contudo, ele não estava salvo, pois se comportava com o objetivo de merecer o reino de Deus, salvando-se a si mesmo. Não passava para Jesus de um presunçoso e de um orgulhoso. Você deve fazer tudo isso. E mesmo fazendo tudo isso, como diz a palavra de Deus, mesmo depois de ter feito tudo, se considere um servo inútil. Tem que ter humildade. Não pode destratar pessoas por causa disso. Não pode ser aquela pessoa que está sempre querendo dar uma rasteira em alguém dentro da igreja para derrubar e para alcançar um cargo maior. Não pode ser orgulhoso ao ponto de pensar somente em se exibir dentro da igreja. É preciso que os seus talentos, e olha como é que isso que eu falo hoje é delicado, é preciso que os seus talentos estejam à disposição de Cristo, dentro da igreja do Senhor. Tudo que você tem, que você é. Ora, nós falamos sobre diversas coisas, mas todo talento que você tem, ele serve para alguma coisa. Se a igreja se envolve em uma obra social, de apoio à comunidade que a cerca, e você, por exemplo, é um professor, ou você é um profissional de alguma área, você pode falar para esse grupo social, olha, eu quero contribuir, eu quero ensinar eletricidade para as pessoas. Eu quero ensinar matemática para as pessoas. Eu quero ensinar para essas crianças português. Eu quero... E aí você começa a ter uma conjunção maravilhosa. São os talentos sendo colocados à disposição para que o evangelho seja pregado com verdade. Porque, irmãos, não se engane, não existe pregação do evangelho sem prática.
A pregação do Evangelho, evidentemente, ela tem que ser verbalizada. Nós usamos o púlpito da igreja, eu uso esse espaço aqui, vocês também, e nós pregamos a palavra de Deus a todo tempo. Porém, não pode ser um discurso vazio, ele tem que ser um discurso seguido de uma prática. Porque por causa desses orgulhosos farisaicos, muitas pessoas rotulam um crente. E tem muita gente que diz, o crente não pode isso, não pode aquilo, não pode andar, não pode falar isso, aquilo, aquilo outro. E aqui, de novo, eu faço aquele meio ponto. Tá? Eu sei que tem determinadas coisas que não são para pessoas que servem a Cristo. E eu concordo com isso. Só que tem uma coisa. Nem tudo que as pessoas lá fora estão pensando é verdade sobre o cristão. Então tem que ter um cuidado com isso. Esse orgulho que ele fala aqui espiritual, ele está ligado a essa questão de que as pessoas fazem aquilo que é mandado religiosamente falando para que elas façam, mas elas se orgulham disso. Elas têm isso como prêmios e se afastam das pessoas por causa disso. O autor, ele finaliza da seguinte forma, e eu quero chegar aqui bem no finalzinho desse parágrafo. A santidade, é o último parágrafo. A santidade sem humildade e sem amor não existe. O fariseu praticava atos morais e religiosos corretos, mas com espírito exaltado, autossuficiente, vaidoso. Não servia a Deus, servia-se a si mesmo. Aguardava reconhecimento como resposta lógica, natural dos seus atos e alegados valores. Vivia na expectativa de uma salvação que viria como prêmio às suas boas obras piedosas e morais. Era o que ele esperava, um reconhecimento humano. O orgulhoso, ele por muitas vezes ele vai ser ferido, e aí vai ser associado ao orgulhoso, né, diversas anormalidades de personalidade. Por quê? Esses traços anormais da normalidade de uma pessoa muito orgulhosa, nesse sentido pejorativo da palavra orgulhoso, tá? Ele vai fazer com que essa pessoa seja extremamente infeliz. Porque reconhecimento humano muitas vezes não acontece. Tem muita gente que, e eu conheço pessoas assim, dentro da igreja, em outras áreas também, mas dentro da igreja tem gente aberta assim, que trabalha completamente nos bastidores, longe do púlpito da igreja. E que sem essas pessoas nada aconteceria. Nós estamos na semana que vem, no dia 15 que vem, completando 5 meses sem culto na nossa igreja. Eu louvo a Deus, porque nós temos uma equipe que trabalhou nos bastidores. Muitos irmãos trabalharam nos bastidores. E louvado seja o nome do Senhor. Deus deu graça, assistiu famílias, ajudou pessoas, e as pessoas continuaram adorando a Deus, auxiliadas também por esses muitos irmãos que trabalharam nos bastidores. Eu louvo a Deus por isso, porque o papel do pastor, muitas vezes, é esse papel que nós vemos na área do ensino, da pregação da palavra. O pastor tem que aparecer, ele tem que estar lá. Mas tem muitas coisas também, eu quero dizer aqui, que são feitas pelos pastores que nunca vão aparecer. Até mesmo porque ele não pode ficar alardeando e falando de tudo que ele está fazendo, não. Porque se ele fizer isso, ele se torna um sujeito orgulhoso. O pastor não está livre de um orgulho interno, de uma necessidade de falar. Eu lembro disso, e verdadeiramente isso é algo que acontece. Existem pessoas que às vezes ficam tão entaladas com certas coisas que querem falar, que quando recebem uma oportunidade na igreja para orar, ele, em vez de orar sobre isso, né, de agradecer a Deus, de orar pelo que foi pedido expressamente e diretamente, bem objetivamente, por aquilo que foi pedido a ele ora por aquilo bem rapidamente e daqui a pouco começa a falar: eu te agradeço pela visita que eu fiz hoje na casa do pastor André, pela cesta básica que eu cheguei lá na casa do pastor André, levei aquela cesta básica porque ele estava precisando. Precisava disso? Precisava de falar sobre isso? Precisava de falar que eu estava precisando de uma cesta básica dentro da minha casa? E tem gente, às vezes, que é imprudente que faz isso. É porque ela tem essa necessidade de ser reconhecido por quem está ouvindo o que ela está falando. Isso é horrível, porque orgulho e hipocrisia andam de mão dada. É uma linha fina.
Só dentro do orgulho, desse aspecto segundo que nós trabalhamos, existe uma linha muito fina entre um orgulho positivo, que eu chamaria de um sentimento de honra. Você fica honrado por viver dessa maneira, você se sente honrado por Deus, porque é uma linha muito fina entre o exagero dessa valorização. Não deve haver falta de valorização, mas é um assunto complexo, tá? Que eu espero que a gente consiga discutir isso em uma outra oportunidade. É muito perigoso essa questão, né, dessa santidade exteriorizada somente, porque a pessoa que espera esse reconhecimento, ela vai ser frustrada, porque ela dificilmente será reconhecida em todas as vezes que ela quiser, e eu digo até mais uma coisa, por muitas vezes ela não será reconhecida em quase nenhuma vez do que ela tem feito, tá? E isso é a grande verdade. O autor fecha assim: a Bíblia ensina que o orgulho engana o coração, endurece a mente, traz contendas, cinge como um colar e leva os homens à destruição. A regeneração mata o orgulho, ressalta a humildade, cria a igualdade entre os irmãos, que é uma coisa importantíssima, estabelece a comunhão com Deus. Tem que haver igual. O orgulho, ele me coloca num degrau acima. Ele me joga para um lugar mais alto. Sabe, o orgulho, ele faz isso, e isso é enganoso. Porque nós somos todos humanos, somos todos filhos de Deus, aqueles que já deram um passo para Cristo. Nós todos estamos no mesmo nível. Não existe diferença. A única coisa que nos separa é o grau de responsabilidade. Alguns com pouca, alguns com média e outros com muita. Cada um de nós com aquela capacidade que Deus tem nos dado. Ele fecha. A hipocrisia tem sido o câncer da igreja. Adoece o organismo, debilita-o, compromete sua fraternidade, sua espiritualidade, sua unidade, sua sanidade. Quando em uma comunidade os hipócritas superam os sinceros e pela superação tomam a liderança, democraticamente, entre aspas, aí, seu óbito será inevitável. O hipócrita é como o parasita, sem hospedeiro não sobrevive. É sobre os regenerados que se projetam, ufanam-se e se gloriam e se glorificam. Ai da igreja dominada por hipócritas. Ai da igreja que é dominada por pessoas que têm somente um discurso e não tem uma prática de vida cristã, que não tem atividade, tem que ter humildade. É complexo isso, e eu fecho aqui essa lição, é complexo analisar hipocrisia e orgulho, porque são duas coisas que ninguém bate no peito e diz: eu sou hipócrita, eu sou um orgulhoso. Mas é algo que quando você estiver, você sozinho contigo mesmo, imagine sobre isso, que algum tipo de traço dessas duas situações que nós falamos aqui, você tem. Traços de personalidade que às vezes podem apontar para isso. Falta de humildade, excesso de vontade de ser valorizado pelas pessoas, falta de tapinha nas costas, muito obrigado, irmão fulano, por tudo que você fez, e outras coisas desse tipo. Isso é algo que deve ser cultivado. Cultivado que eu digo, não isso que eu acabei de falar. Cultivado o sentimento que nos faz deixar isso de lado. Lembre-se, Cristo se fez carne. Lembre-se, Cristo habitou entre nós. Ele se humilhou. E ele se humilhou até a forma humana. Ele é o nosso Deus e ele se entregou por nós. Não existe motivo para você ser orgulhoso. Não existe motivo para você viver como um hipócrita. Viva, tenha uma vida com Deus alegre, verdadeira. E tenha uma vida com Deus humilde, sabendo que o Senhor, Ele é dono de tudo. E tudo que você tem, foi Ele que te deu. Que Deus te abençoe. Que Deus derrame das mais ricas graças sobre a sua vida. Mais tarde à noite, nós estaremos aqui a partir das 19 horas e hoje à noite eu vou tirar um tempinho antes da pregação para falar algumas coisas
sobre essa volta aos cultos presenciais que será feita a partir do domingo que vem, às 9 horas da manhã e às 18 horas da noite, lógico, evidentemente, na igreja em Correios da Sede. Estaremos retornando aos nossos cultos presenciais depois de 5 meses sem culto. Que Deus abençoe a todos vocês. Um bom dia, um bom domingo a todos. Fiquem na paz.